Olá, boa tarde. É sempre com muito gosto que chegamos à sua casa nesse momento especial que vivemos como igreja diante do falecimento do Papa Francisco. Queremos nos unir em oração e também recordar algumas características de Jorge Mário Bergoglio. Hoje falaremos de forma especial da sua devoção à Nossa Senhora. Temos conosco alguém bem conhecido de todos nós, o Padre Carlos Miguel, superior dos Monfortinos em Portugal. Padre, seja muito bem-vindo. Um padre Obrigado. mariano para falar de um Papa mariano. Estamos em boa companhia. Parte do princípio que sim. Padre, como filho de São Luís Maria Grande de Montfort, como apaixonado e como um devoto e consagrado de Nossa Senhora, até aqui, todos os, sinto-me sim nessa veste de mariano. que bom, muito bem. E o senhor dizia, antes aqui de iniciarmos o programa, que já teve a oportunidade de estar pessoalmente com o Papa Francisco, não é mesmo? Sim, sim. Conta pra gente como foi, padre. Tive esta graça de estar com o Papa Francisco em 2022, numa peregrinação que fiz a Roma com a paróquia, com os meus paroquianos, na altura de Alcanena, Bugalhos e Monsanto. E na altura foi logo a seguir, portanto, a pandemia. E fui recebido pelo Santo Padre. Nesta audiência ofereci ao Santo Padre o Tratado da Verdadeira Devoção e, ao mesmo tempo, ofereci um quadro da Igreja Centenária de Alcanena, dedicada a São Pedro. E é interessante que o Tratado da Verdadeira Devoção e este quadro vai relembrar, este quadro dedicado a São Pedro, vai dedicar, ou melhor, vai estar relacionado muito com dois temas que o Papa Francisco dizia. Primeiro, ele afirmava que a Igreja é petrina, portanto, é muito ligada a São Pedro, mas que tinha de descobrir a dimensão mariana. Portanto, ao introduzir com os seus gestos, com as suas orações, mas também com as suas próprias palavras, Maria, no seu pontificado, de certa forma o Papa Francisco chamou a atenção à Igreja, depois com outras atitudes que nós já vamos ver aqui, esta devoção muito mariana. A mim tocou profundamente, porque foi uma emoção estar com o Papa Francisco, a forma como ele recebeu o tratado, com muito carinho e como o seu jeito muito peculiar, dizia sempre, coragem. Seja sempre bom filho de Maria. São essas palavras que eu recordo do Papa Francisco neste memorável dia, que, aliás, quando estamos com o Papa nunca pode ser muito tempo. Então, aqueles momentos, ainda que sejam, às vezes, um minuto, ou seja, um infinito, ou muitas vezes pensamos que passa muito rápido, não é? Mas foi uma graça para mim e recordo com muita alegria este grande momento. E o que nós podemos recordar ou conhecer da devoção mariana do Papa, mesmo antes dele ser Papa, ainda na Argentina? É curioso que no testamento que deixou, ele acaba por frisar muito cedo que Maria sempre foi muito presente na minha vida pessoal, dizia o Papa Francisco, na minha vida sacerdotal, na minha vida episcopal e, consequentemente, na vida dela enquanto Papa. Enquanto sacerdote, e muito pessoalmente, o Papa Francisco sempre nutriu uma devoção por Nossa Senhora. Seja porque vinha também de um contexto familiar, em que se rezava o terço, seja porque havia uma igreja dedicada, e há uma igreja dedicada na Argentina, onde ele ia muitas vezes rezar. É dedicada a Nossa Senhora 3 vezes veneráveis. E então, nesta igreja, o Papa Francisco foi cultivando muito a relação com Maria. Mas também numa outra realidade que o Papa Francisco foi antes de ir para Roma, na sua vida pessoal, na sua vida sacerdotal, esta relação com Maria foi na piedade popular, na devoção popular. O Papa Francisco dizia que a piedade ou a devoção popular é uma escola, é um lugar teológico,
onde nós podemos, onde ele aprendeu e desenvolveu muito, vendo o povo como rezava, como se dirigia a Nossa Senhora, por isso é que ele tem o título, ele vai invocando muitas vezes, tratem Nossa Senhora, e aprendeu a tratar Maria como mãe. E deixa-me só frisar isto, a propósito deste período, o Papa Francisco dizia algo já em 79, que em 1979 dizia esta seguinte frase: se queres conhecer Maria, pergunta a um teólogo, mas se queres amar Maria, pergunta ao povo. Portanto, ele aprendeu muito a escola do povo como lugar teológico. E ele será sepultado neste sábado justamente na Basílica Papal de Santa Maria Maior em Roma, né? Era ali que antes e depois de cada viagem apostólica ele ia rezar diante do ícone Salus Populi Romani. E antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos acompanhar uma breve entrevista com a vaticanista Aura Miguel a respeito desta particularidade. De Bergoglio com a Basílica de Santa Maria Maior sempre foi muito forte também, mesmo antes de ser eleito Papa. Ele testemunhava que muitas vezes, quando ia a Roma, passava lá longos períodos em oração. E também, quando foi eleito Papa, percebeu-se isso, porque logo no primeiro dia, portanto, ele foi eleito ao fim do dia, e logo na manhã seguinte, ainda antes da missa final, que encerrava o conclave, foi como que se ele quisesse introduzir Nossa Senhora no conclave e saiu num carro utilitário discretamente do Vaticano para ir rezar a Santa Maria Maior. E isso é muito definidor de como ele é também um Papa mariano, e por isso sempre, antes de cada viagem, ia lá rezar na véspera, quando regressava desviava-se para lá ir agradecer, e por isso faz sentido que ele tenha tido esta opção, que é interessante, de ser o primeiro Papa a ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior. O Papa viveu ao lado de Maria e quis ser enterrado numa basílica dedicada a ela. Muito significativo de fato, não é, padre? Sim, como monfortino que sou, estas palavras que acabaste de dizer lembram-me muito a forma como São Luís Maria Grande de Montfort termina o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele dizia, São Luís Maria Grande de Montfort, que temos de fazer tudo com, em, por e para Maria. O facto do Papa querer ser enterrado naquela basílica onde ele frequentou, como nós ouvíamos há pouco tempo, aliás, fez daquela própria basílica a sua casa, antes, enquanto cardeal, até mesmo enquanto bispo em Argentina, visitava com alguma regularidade, há quem diga que quando um padre fosse a Roma, ele pedia, olha, vá até a Basílica Santa Maior e reza uma Ave Maria por mim. Portanto, ele tinha uma proximidade, tinha uma referência à Igreja Santa Maria, porque sentia a sua casa. E, como se diz, em casa da mãe estamos sempre bem. Não é? É lá onde ele ia buscar o refúgio, onde ele ia buscar as forças, onde certamente sentia o amor maternal de Maria. O padre, que reflexão o senhor faz da presença de Maria, o papel de Maria na vida da Igreja pelos olhos de Francisco? Para perceber como o Papa Francisco, aliás, podemos até falar de uma mariologia bergogliana ou a modo do Papa Francisco. Primeiro é que ele vê Maria, Nossa Senhora, como mãe. Trata Nossa Senhora como mãe a quem nós devemos, e lembro-me de um vídeo ou de uma entrevista que ele comentou, ou que ele apresentou, em que ele dizia, nos momentos da dor, no momento da tristeza, recorram sempre a Maria, porque é uma mãe que está sempre aí, silenciosa, uma mãe que está pronta, com a sua ternura, para nos acolher. Portanto, esta é uma imagem que nós podemos ver do Papa Francisco. E depois, uma dimensão muito peculiar da mariologia do Papa Francisco são os gestos. Basta pensar que ele, eu lembro-me quando esteve na Aparecida do Norte, levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida nos braços,
as atitudes que ele tinha de oferecer, como foi aqui no santuário, também a rosa, ou até mesmo o beijo, o abraço e as próprias orações. São todas elas símbolo do amor que ele nos apresenta a Maria nessa perspectiva. E depois temos outros títulos que o Papa Francisco também, de uma forma carinhosa, podemos ver a sua Mariologia, ou a forma como vê a Nossa Senhora, é que Nossa Senhora também é irmã, é discípula e é missionária. Portanto, estes 4 títulos apresentam-nos, de certa forma, como o Papa Francisco vê. E de facto, podemos ver isto, porque Maria, Nossa Senhora, como missionária, ensina-nos a sair. E aqui é uma ligação até com o próprio documento, Lumen Gentium, não é? É que Maria é apresentada como a mãe da Igreja, aquela que nos leva muito mais facilmente a Jesus e a ter esta experiência com seu filho. Padre, nós temos aqui, né, o privilégio de estar em Fátima, não é? Onde o Papa já esteve 2 vezes, por ocasião do centenário em 2017, por ocasião da JMJ em 2023. Vamos recordar esses 2 momentos? Foram muito marcantes. Sim. Primeiro, o primeiro momento, que foi a canonização do Francisco e Jacinta, eu tive na noite e depois no dia seguinte. Quando o Papa falou sobre Fátima, que é um manto de luz. Fátima é um manto de luz. Essa expressão do Papa Francisco é a tradução, na verdade, daquilo que é a devoção popular de muita gente que, de facto, vê Fátima como luz. Quantos de nós vamos aqui ao santuário e queremos acender uma vela? Até muito espontaneamente dizemos: olha, eu vou a Fátima acender uma vela por ti. Portanto, nessa expressão do Papa Francisco, temos de facto uma voz do povo. Portanto, o Papa Francisco descreve Fátima como luz. E naquele dia, realmente, o recinto estava cheio de luz. E outra expressão que marcou também a canonização é: temos mãe. Ou seja, o Papa Francisco, mesmo aqui em Fátima, não se cansava de nos apresentar a maternidade de Maria. Por isso, não se pode, ele dizia isto. Há uma entrevista que ele também conta, que foi uma vez almoçar ou jantar à casa de um casal teólogo, em que os dois diziam: nós, por acaso, temos estudado muito sobre Jesus e por isso não sentimos a necessidade de ter uma devoção a Maria. Teve de ser diplomaticamente, não é? Naquela câmara disse: realmente é muito triste quando nós não temos uma mãe. Nós não somos órfãos. Portanto, esta dimensão do Papa Francisco, este traço que nos recorda a Maria como mãe, é muito forte e também foi evidente aqui em Fátima. E depois, propriamente porque estávamos no ambiente da Jornada Mundial da Juventude, então sai-se que com aquela capelinha, que é uma casa, não tem portas. Não tem portas, não tem chave, não é? Papa Francisco, e é verdade, Fátima é um lugar para todos. Tenho esta graça de estar num ambiente mais, ou num contexto de confissões, e realmente vejo aí muita gente que partilha, às vezes, que já não tem contacto, ou já não teve contacto com a Igreja há muito tempo, ou às vezes até não se confessa na sua própria paróquia, mas em Fátima, como é lugar da mãe, como é lugar da Nossa Senhora, sentem-se à vontade para o fazer. Portanto, esta marca do Papa Francisco, aquelas palavras aqui no santuário, fica aqui guardada também na nossa, a mim particularmente, na minha vida enquanto sacerdote. Temos mãe, temos mãe. Temos mãe, não haja dúvida. Ecoa, né, no nosso ouvido. Sim. Padre, um outro momento marcante também foi aquela oração durante a pandemia, aquela Praça São Pedro vazia, e o Papa reza diante daquele crucifixo e da imagem do ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani. Sim. Aí é que nós vemos a cruz e a imagem de Nossa Senhora. E o Papa sozinho.
eu aqui vejo nesta imagem, neste dia, o Papa Francisco que leva e representa aqui o discípulo amado. Representa aqui a humanidade, representou a humanidade. Todos nós estávamos representados naquele dia. Ao ponto que, no momento em que ele teve mais debilitado, mais fragilizado, no momento em que esteve hospitalizado no Gemel, algumas pessoas estavam a pôr no Facebook, comentando este dia, no contexto da pandemia. Neste dia rezaste por nós, agora nós rezamos por ti. Não é? Portanto, naquele dia, mais uma vez, o Papa Francisco, com muita simplicidade, com muita sabedoria, mas ao mesmo tempo com uma entrega e com uma confiança, praticamente disse a Nossa Senhora: olha aqui, entrego os teus filhos à humanidade sofrida, à humanidade que está sem... Porque era assim, na verdade, está sem ritmo ou sem direção, aqui entrego. Portanto, aqui mais uma vez podemos ver um traço de São... já estou a dizer... não quero dizer já santo súbito, porque pode acontecer. O Papa João Paulo II foi, e vimos, não é, no Vaticano, logo santo súbito. Sim. Eu, pronto, não é propriamente uma gafe, quero ser antes um profeta. Portanto, que vimos sim o Papa Francisco a confiar as dores da humanidade nas mãos de Maria para levar até o seu filho. A gente também não pode deixar de recordar aquele 25 de março de 2022, que ele renova aquela consagração do mundo a Nossa Senhora, naquele contexto de guerra, não é? Também outro momento muito impactante. Sim, o Papa Francisco, o seu pontificado fica marcado também por muitos gestos. É curioso que muitos diziam que a força da comunicação do Papa Francisco tanto estava nas palavras como nos gestos. E mais uma vez, nesse dia 25, ele ao consagrar, a fazer esta consagração, na verdade, confiou a Nossa Senhora da Paz não só esta guerra, mas, na verdade, todas as guerras que o mundo tem vivido. Aliás, foi ele que muitas vezes foi dizendo que nós estávamos já a viver uma terceira guerra mundial a pedaços. Não é? E, de certa forma... E nós sabemos também a ligação que existe entre a espiritualidade própria de Fátima, até mesmo com a Rússia, e aqui está implicado mais uma vez a Rússia. O Papa Francisco recorreu a quem mais uma vez? A Nossa Senhora, a Mãe, porque ela muitas vezes que está sempre pronta para nos acolher e nos ajudar a levar as dores, porque muitas das vezes a guerra, até se transformar nacional, internacional ou entre dois países, a guerra começa aqui. E é por isso que o Papa Francisco foi também um arauto da paz. E vimos isto nas várias vertentes, não só nesta guerra, mas também na questão da própria guerra em Israel com a Palestina. Na linha do que o senhor está dizendo também, vale recordar a oração mariana do Ângelus aos domingos, né, em que ele sempre fazia também um forte apelo pela paz, denunciando, não é, a questão da guerra. E, por outro lado, também naquelas saudações, sempre muito afetuoso, a delicadeza de saudar grupos específicos que estavam ali, não é? Unindo-se, como o senhor dizia, né, as dores e as alegrias. No Ângelus, certamente vai ficar, ou vamos ter saudades do buongiorno e bom pranzo, ou seja, bom dia ou boa tarde e bom proveito ao almoço. Mas além disso, fica assim, e lembro-me que o primeiro dia da sua eleição, ele pediu oração e rezou, e pediu para rezar o quê? Uma Ave Maria. Portanto, o Ângelus, que é uma oração por excelência, mariana, cristológica, na minha perspectiva,
um outro lugar, um outro momento em que o Papa Francisco, por muitas vezes, nos apresentou o rosto de Maria de uma forma diferente, mais próxima, através da oração. Portanto, vamos ter saudades, sim, do Papa Francisco neste momento. Temos, sim, e esta é a minha perspectiva, nós vamos levar ainda alguns anos, se não mesmo bons tempos, para perceber o legado que o Papa Francisco nos deixou. Ainda é muito cedo para nós percebermos, por exemplo, esta riqueza do Ângelus. Ainda é muito cedo para nós percebermos todo o magistério do Papa Francisco. E, na minha perspectiva, nós estamos aqui a tentar descrever toda esta Mariologia do Papa Francisco, mas que com o tempo ela vai ser mais aprofundada, ela vai ser, de certeza, mais estudada para nós, de facto, ver que tivemos um Papa profundamente mariano, com os seus gestos, com as suas palavras e com a sua vida. Padre, então, nesse momento, não é, como nós podemos, como cristãos fiéis comuns, nos unir a essa devoção em oração por ele nesse momento especial, a semana que vem, que vamos viver um novenário, esse tempo específico, não é, de oração pelo Santo Padre? Aqui lembro-me um versículo, um capítulo de São Paulo, julgo eu do capítulo da carta aos Hebreus, em que ele dizia: imitai, até é normalmente vem nas vésperas ou nas laudes, não consigo concretizar agora, quando rezamos pelo comum dos pastores. Então dizia: imitai os vossos chefes ou aqueles que vos precederam na fé. Eu penso que num dia, ou nesta altura, nesta fase, nós temos que imitar aquilo que o Papa Francisco fazia. Recorrer a Nossa Senhora. Rezar. E há uma coisa que o Papa Francisco nos ensinou. E estamos a ver estes dias o féretro, não é? As pessoas estão a visitar. E o que é que tem nas mãos do Papa Francisco? Precisamente o terço, o rosário. Portanto, podemos imitar rezando, podemos imitar transformando-nos cada vez mais filho de Maria. Ou, por outras palavras, nesse tempo o Papa Francisco nos deixou este legado tão forte mariano, procuremos cada vez mais a intimidade com Maria. Padre, o tempo passa muito rápido, né? A gente já está chegando no final do programa. E nós agradecemos muito o Senhor, que nos ajudou muito bem a refletir, não é? Essa devoção mariana do Papa Francisco. Que mensagem final o senhor gostaria de deixar? Eu já me antecipo aqui. Sejamos bons filhos de Maria. Exatamente. Atenção, toda a dimensão mariana do Papa Francisco é cristológica. A dimensão que o Papa Francisco aqui nos apresenta é simplesmente para nós fazermos este caminho com Maria. Como é que nós fazemos? Na nossa realidade. É o que ele diz, também disse isso numa entrevista. Basta abrir as portas das nossas casas. Basta abrir as portas dos nossos corações para Maria, para Nossa Senhora entrar efetivamente e reinar. Portanto, este é o último apelo que eu faço. Imitemos o Papa Francisco, que aí sim estaremos no colo e no regaço de Maria. Então, sejamos como Francisco, bons filhos de Maria, não é? Olha, então nós chegamos ao final do nosso programa, mas ainda há muito para vivermos nesses dias de cobertura das homenagens ao Papa. Amanhã, sábado, nós vamos transmitir a missa ezequial e o sepultamento a partir das 9 da manhã. Você pode acompanhar conosco. E como falávamos há pouco do amor de Francisco por Fátima, vale recordar, vale saber que amanhã os sinos da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima entoarão o toque fúnebre às 10h45 em memória do Santo Padre. Segue acompanhando nossa programação e redes sociais. Fique conosco, é a Canção Nova, na cobertura da despedida ao Papa Francisco.